Pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão com as primeiras 4 igrejas e os 4 selos. A gente vai tentar casar essa história aí. Se der tempo, a gente faz o restante. Primeira igreja, Éfeso. Segunda, Esmirna. Depois, Pérgamo e Tiatira. E aí vem os 4 selos, com os seus 4 cavaleiros, né? O cavalo branco, depois o vermelho, depois o preto e o amarelo. Então, vamos começar lendo aqui na Bíblia, Apocalipse 6, verso 1 em diante. Quando vi o Cordeiro, abri um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Sempre chegamos naquela pergunta, será que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus? A primeira coisa é entender que branco é a cor que representa Cristo, a pureza, a vitória. Branco é a característica dos cabelos de Cristo, lá no início do capítulo 1, a pedrinha branca com um novo nome é dada aos vencedores. Os vencedores vão usar vestes brancas, os 24 anciãos usam vestes brancas, os mártires vão ganhar vestes brancas em Apocalipse 6, os vencedores da grande multidão estão vestidos de branco, o Filho do Homem é visto sobre uma nuvem branca e Apocalipse 19 é o capítulo chave para as pessoas falarem, olha, Cristo, ele é o cavaleiro do cavalo branco, porque lá em Apocalipse 19 diz que Cristo vai retornar à terra montado em um cavalo branco, acompanhado de anjos que estão vestidos de branco e montados também sobre cavalos brancos. Até que finalmente no capítulo 20 diz que Deus é visto assentado num trono branco. Ou seja, a cor branca é uma cor de vencedores, de vitória. O branco representa Cristo, justiça e a vitória. Agora, vamos fazer a pergunta, será que Cristo é o cavaleiro do cavalo branco? Bem, se você continuar a leitura do capítulo 19, você vai perceber que Cristo ele tem, além do cavalo branco, ele tem um tipo de armadura e ele está indo para uma guerra. Além disso, o Apocalipse relaciona Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz que Cristo é representado como a palavra de Deus, uma figura de associação à pureza inequívoca e santa de Deus, como um verdadeiro mensageiro montado em um cavalo branco. Então, se a gente for para o capítulo 6, está lá escrito, o Cordeiro abriu o selo. Se o Cordeiro abriu o selo, então Cristo abre o selo. Será que Cristo abre o selo e é o cavaleiro? Bom, vamos pegar os 3 próximos cavalos. O segundo cavalo vai falar sobre a morte, o terceiro sobre a fome e o quarto vai falar sobre a sepultura, a morte e o inferno, né? A morte e a sepultura. Então, esses são cavalos que têm como cavaleiros não pessoas, mas conceitos. Esses conceitos, eles se assemelham ou não à natureza de Cristo. Por quê? Porque quando você vê que o primeiro cavalo, ele sai vencendo para vencer, nós podemos entender que o primeiro cavaleiro é a vitória. O segundo cavaleiro, aí sim, você pode falar morte, fome, sepultura, ou se você quiser trabalhar com um pouco mais de capricho, você vai perceber que aqui é uma linguagem de aliança. Ou seja, primeiro a bênção e depois a maldição. Deus promete a vitória e não a derrota. Em Levítico 26, nós lemos lá nos versos 2 a 12, que Deus diz assim, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vou derramar a chuva ao seu tempo, vocês vão comer pão a fartar, isso tem a ver com o terceiro cavaleiro, eu vou estabelecer paz na terra, isso tem a ver com o segundo cavaleiro, perseguirei os vossos inimigos, isso aí tem a ver com o quarto cavaleiro, andarei entre vós, isso tem a ver com a visão que João recebe de Cristo,
E aí ele vê ele andando no meio dos candeeiros e aí ele fala das 7 igrejas aí. Ou seja, é uma bênção o que Deus promete pra gente. E aquilo que ele não vai nos dar é o contrário da bênção, porque a gente não procurou a bênção. Nós não queremos recebê-la. Então, nós podemos entender que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo. Ele se relaciona à natureza vencedora de Cristo. Mas o Cordeiro Cristo abre os selos e Cristo volta depois, lá no capítulo 19. Então, nesse caso, os cavaleiros, eles representam conceitos de bênção e maldição, vitória e derrota. Bom, o primeiro selo ele tem a ver com a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, né, o primeiro período aí, podemos dizer, ou do nascimento ou morte de Cristo até o ano 100. Então, esses primeiros cristãos, essas primeiras pessoas aí que fazem parte da igreja de Éfeso, são chamados de igreja vitoriosa, 6 milhões de cristãos aproximadamente. Eles eram puros e fiéis, né, à Bíblia. Eles, sem muita erudição, venceram os sacerdotes e os eruditos da época. Eles eram mais dignos que os sacerdotes da época. Sem soldados, eram mais poderosos do que uma legião romana. Sem dinheiro, conseguiam vencer os ricos, porque eles estavam totalmente dependentes do seu vencedor, que é Cristo. O segundo selo é o cavalo vermelho, e está lá: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O segundo selo tem a ver então com a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313. Esse cavalo vermelho aí representando então a perseguição dos Césares, o derramamento de sangue, a discórdia. Muitos gregos e romanos começam a entrar no meio judeu, porque a gente nunca deve se esquecer, o cristianismo começa no meio judeu. Beleza? Aí vem os gregos, os romanos e os outros povos pagãos aceitando Cristo como o Messias, mas eles trazem para o seio da igreja alguns costumes pagãos. Então começa aquela mistura, um pouco de heresia aqui, um pouco de costume ali. E aí então a igreja de Esmirna marca o início, né, dessa confusão aí da pureza com o paganismo. O terceiro selo então é o cavalo preto. Então tá lá no verso 5 diz: abriu o terceiro selo, e no verso 6 está lá escrito: então eu vi uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Denário era 1 salário. Imagina você dar 1 salário na medida de um trigo, ou 3 medidas de cevada. É muito caro. Se é muito caro pagar por uma comida, é óbvio, existia um conceito de fome. E aqui a gente entende que não é fome literal, é fome espiritual. Esse terceiro selo representa a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela tem um período de 313 depois de Cristo até 538. É onde a corrupção já está comum no meio da fé. O bispo de Roma vence o bispo de Constantinopla, ele assume como o Papa, o bispo dominante, o bispo de Roma, e aí vem a fome e a miséria. No ano 313, um edito de Milão, ou edito de Milão, o governo romano não vai mais perseguir os cristãos. 321 é um decreto para adoração ao domingo. 364 é o concílio de Laodiceia falando da guarda do domingo. 370, culto aos santos. 400, oração pelos mortos. 530, o dogma do purgatório. Então tudo isso já nesse período aí do terceiro selo na igreja de Pérgamo. E aí então vamos para o último selo, que é o quarto selo. Vamos falar aqui do cavalo preto. Verso 7, capítulo 6, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Algumas bíblias dizem cinza, né? Acinzentado. E o seu cavaleiro chamado Morte, e o inferno o seguia. A gente sabe que é
a sepultura, o lugar da morte. Então, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, a fome, mortandade. Tiatira é o período mais longo das 7 igrejas. Ele vai de 538 até 1517. Alguns estudiosos dizem que iria até 1560, mas muitos preferem 1517, porque nesse ano Martinho Lutero ele fixa as 95 teses lá nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg. E ali então marca uma nova era na história da igreja. Bom, a igreja de Tiatira então é uma igreja que sofre a perseguição porque as pessoas estão lendo a Bíblia, elas não estão obedecendo às ordens da igreja. É um período de venda de indulgências para você conseguir o perdão. É o período onde Martinho Lutero já começa a ter corpo, a ter força, ter voz. E aí então, em 998 d.C., é instituído o Dia dos Mortos. Em 1184 é instituída a Inquisição, a primeira. Vão ter mais uma ou duas depois para frente. 1190 vai ter o início da venda das indulgências, né? Esse período aí que a gente já falou. Em 1216 é instituída a confissão auricular. E em 1229 é proibida a leitura da Bíblia. Isso aí é no 4º selo. E vale lembrar que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero então fixa as 95 teses lá nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg, que foi construída em 1490 até 1506 aproximadamente. Wittenberg hoje tem mais ou menos 50 mil habitantes, é menos inclusive, mas recebe 400 mil turistas por ano. É impressionante. E aqui nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. A gente vai dar continuidade a partir do 5º selo no próximo vídeo, porque são muitas informações e eu quero aproveitar para destrinchar algumas coisas, são muito bonitas, com o 5º selo, a igreja de Sardes e depois Filadélfia e Laodiceia. Deus abençoe a cada um de nós, que Deus possa nos abrir a mente e o coração para que nós possamos ser vencedores. Deus abençoe, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.